partida está próxima. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, reto e justo juiz, me concederá não somente naquele dia, mas com certeza a todos os que amarem a sua vinda. Podem se sentar. Querida igreja, houve um momento que de fato eu procurei estudar a vida de um homem. Um homem nas páginas da Bíblia sempre me chamou muita atenção. Na definição de alguns, há quem diga que ele foi o maior teólogo depois de Jesus. Alguns dizem que foi o maior plantador de igrejas, missionários, do missionário dos missionários, arauto do evangelho. Mas uma pergunta de fato sempre esteve na minha cabeça. Por que ele? O que esse homem tinha de mais? Quais eram basicamente as suas marcas e seus atributos que esse homem portava, ao ponto de Deus resolveu escolher de uma forma tão graciosa e resolveu usá-lo de uma forma tão poderosa? Esse homem foi o maior bandeirante do cristianismo. Seu legado nos impressiona até hoje. 13 documentos escritos dos 27 do Novo Testamento. E, de fato, pregou o evangelho por 3 continentes: África, Ásia e Europa. Uma verdadeira arma nas mãos de Deus. Então, quando ainda estava na faculdade do Ministério Fama, me lembro quando o professor entrou para dentro da sala de aula e nos deu uma ordem: preparem-se que a exegese desse semestre vai ser sobre a vida e a obra do apóstolo Paulo. Tudo que eu sei dele, eu sei baseado no que ele escreveu sobre si. Tudo que eu sei dele, eu sei baseado no que escreveram sobre ele. Ele, quando vai falar de si, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 3, do verso 1 ao 5, ele vai explicar de onde ele veio, aonde ele nasceu e basicamente em qual cultura ele foi formado. Ele vai dizer que ele era da tribo de Benjamim. Quanto à lei, ele foi fariseu. Ele vai dizer que era hebreus dos hebreus. Então a questão é entender que esse homem pertencia simplesmente a uma tribo poderosa. Esse homem foi criado nos preceitos do judaísmo. E como é que o judaísmo ordenava simplesmente criar as crianças? Deuteronômio, no capítulo de número 6, Deus ordenava com que todo pai e mãe judeu simplesmente fizessem as crianças memorizarem o que os judeus chamam de Torá e Jeová, ou da lei de Deus. Saulo de Tarso, então, dos 0 aos 6 anos de idade, cansou de dormir e via e ouvia sua mãe contar histórias do Deus que, quando descia aqui na terra, fazia monte tremer e ao mesmo tempo fazia a terra fumegar. Saulo de Tarso simplesmente vai dormir e ouve histórias contadas pela boca do seu pai, dizendo de uma certa feita os seus ancestrais, os hebreus, estavam na frente do Mar Vermelho e simplesmente eles estavam encurralados, mas Deus, que é tão poderoso, sublime, gracioso, incomparável, ele moveu toneladas e toneladas de água em favor, em resposta à fé do seu povo. Saulo de Tarso completa 7 anos. A partir de agora ele tem autorização para entrar nas sinagogas. As pequenas mãos vai tocando pergaminhos que continham histórias que antes ele tinha ouvido falar. A partir de agora ele já pode começar a tocar nos livros. Ele completa 14 anos de idade e de 14 para 15 anos ele vai buscar o preceito máximo de todo e qualquer judeu, que é simplesmente se matricular na Universidade Hebraica de Jerusalém. E ali ele mesmo diz que ele estudou aos pés de Gamaliel. E simplesmente ele nos apresenta uma belíssima lição, que quem não senta para aprender, jamais vai poder levantar para ensinar. Saulo de Tarso fica dentro daquelas salas, estudando. E de fato ali ele consegue o nível máximo, que era ser doutor em judaísmo. Aí ele aprende outros idiomas. Alguns de nós simplesmente se contradizem. Um diz que ele aprendia a falar 12 idiomas, outros dizem 14. Mas o que é fato é que ele está se desenvolvendo num nível épico. Só que não muito distante dali. Estava naqueles mesmos dias ouvindo a história de um outro rabino. Esse rabino nunca pisou seus pés dentro da Universidade de Jerusalém. Esse rabino não percorria nas áreas urbanas, tanto de Israel quanto de Roma.
esse rabino simplesmente não era conhecido e não era bem visto pelo sinédrio judaico. Mas por onde esse rabino passava, ele estava curando o paralítico e estava os colocando de pé. Por onde esse rabino passava, ele tinha e tem poder para fazer cegos enxergarem, para fazer mudos voltarem a falar, para fazer surdos voltarem a ouvir. A pregação dele era carregada de esperança e de fé. Por onde ele estava passando, ele estava colocando pessoas caídas e os levantando. Ele estava levando luz nos corações cheios de trevas. Ele estava derramando paz nas almas que estavam empestadas em guerras. O nome desse rabino, Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. E eu inclusive acredito que ele está andando no nosso meio aqui nessa noite. Esse rabino, chamado Jesus, ele morre. Mas simplesmente no terceiro dia, a notícia explode em Israel. O túmulo dele foi aberto, só que não foi aberto simplesmente pelo lado de fora. O túmulo foi aberto pelo lado de dentro. Jesus Cristo ressuscitou e está vivo para o louvor e para a glória de Deus. Esse Jesus olha dentro dos olhos dos apóstolos e emite uma ordem impressionante. E a ordem é: vocês devem ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem porém não crê será condenado. É estes os sinais que haverão de seguir se vocês crerem em meu nome. Em meu nome vocês irão falar novas línguas. Em meu nome vocês irão pisar em serpentes e escorpiões. Em meu nome vocês serão levados perante autoridades. E eu faço a maior promessa de todas para vocês: enquanto vocês cumprirem a minha vontade e o meu ide, eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação de todos os séculos. A grande consideração é, de fato, os apóstolos levaram a sério, começaram a pregar o evangelho até o dia que a notícia do cristianismo caiu nos ouvidos de um homem chamado Saulo de Tarso. Porque como é que se explica o fato de um judeu, que basicamente compunha a elite religiosa da época, acreditar na notícia que o filho de uma mulher, e simplesmente de uma mulher pobre de Israel, estava rogando para si o título de Deus? Saulo de Tarso vai simplesmente ordenar com que uma verdadeira perseguição se instaure contra o cristianismo. Ele mesmo vai dizer que ele perseguiu a igreja de Deus em 1 Coríntios capítulo 15. Ele mesmo vai dizer que Jesus o chamou de perseguidor em Atos capítulo 9. Sabe o que Paulo fazia? Ele pegava crentes igual eu, igual a você, arrancava crentes de dentro das suas próprias casas, colocava dentro do Coliseu. E dentro do Coliseu, esses crentes eram dilacerados pelos leões da Líbia. Dentro do Coliseu, esses crentes simplesmente sofriam torturas, tinham pedaços dos seus membros arrancados pela espada de gladiadores. E tudo isso acontecendo enquanto o poder de Roma estava dando gargalhada. É nesse exato momento que a Bíblia Sagrada vai mostrar que Saulo de Tarso se apresenta perante o Sinédrio, e apresentando-se perante o Sinédrio, ele vai pedir que o Sinédrio aumente sua jurisdição para poder perseguir mais crentes, para poder matar mais crentes, e adivinha, o Sinédrio concebe. Agora, como se não bastasse, ele se dirige juntamente a Damasco, e é em Damasco que algo impressionante vai acontecer. Ele mesmo disse que viu uma luz brilhar mais forte do que o sol meio-dia. E eu e você não podemos nos esquecer que Jesus disse enquanto esteve aqui nesse planeta. Ele disse assim: eu sou a luz do mundo, e se vocês olhar para mim pelo menos uma vez, vocês nunca mais voltarão a andar em trevas. Saulo de Tarso viu a luz brilhar algo mais forte do que o sol meio-dia. A Bíblia diz que ele cai por terra, e é nesse momento que o céu se abre e os céus gritam para a terra. De cima a ordem vem para baixo, e a ordem é: Saulo, Saulo, a partir de agora tu és para mim um vaso escolhido nas minhas mãos. Eu quero começar a apresentar a primeira lição para você. Primeira lição é essa: Saulo de Tarso não se converteu, Saulo de Tarso foi convertido. Não é ele quem foi atrás de Cristo, foi Cristo quem foi atrás dele.
Ele mesmo vai dizer em Efésios 2, nós estávamos mortos em delitos e em pecado. Morto não fala, morto não tem desejo, morto não tem sentimento. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu não fui atrás dele, mas o amor dele foi tão grande por mim, que ele simplesmente derramou da sua graça, me salvou e me escolheu. O nome dessa doutrina bíblica se chama graça de Deus. Amy Baldes, uma avivalista do século XVIII, chegou a dizer que graça era o alguém que veio aqui na terra, se fazendo ninguém, pegou ninguém que nós éramos e transformou para o louvor da sua glória. Goste você ou não, Jesus era o alguém que veio aqui na terra se fazendo ninguém, pegou ninguém que eu, que você, que todos nós éramos, e está todos os dias transformando para o louvor e para a glória de Deus. Eu disse na sede da Fama, na sede de Campinas, em Goiás, e o que eu disse lá eu vou dizer aqui. A verdade é uma só: nós não podemos abrir a boca para dizer que o melhor de Deus está por vir. Sabe por quê? O melhor de Deus já veio na cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Um dia o alarido da trombeta vai tocar e a demadureira vai subir e vamos para a Nova Jerusalém celestial. Não quero colocar em situação de constrangimento, mas se você não fosse ficar constrangido ou constrangida, você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado e você pode dizer assim: a nossa maior alegria, diga em alto e bom tom, a nossa maior alegria é que nós somos salvos. Diga salvos, diga nós vamos para o céu. Olhe bem para cá nos meus olhos. Não se esqueça do que eu vou lhe dizer nessa noite. Aqui nesse mundo é dor e desesperança, depressão, ansiedade. Mas um dia Jesus Cristo nos apresentou uma garantia. Quem anda de cadeira de rodas aqui, com o corpo glorificado, vai voltar a andar perfeitamente. Quem enxerga com miopia aqui, com o corpo glorificado, vai voltar a enxergar perfeitamente. Quem sofre de depressão aqui, a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e toda dor. A nossa maior alegria é que nós somos salvos. Salvos. Quem pode levantar a mão e agradecer a Ele pelo presente da salvação? O problema é que nós temos um problema para tratar. Como é que vão dizer para a igreja em Jerusalém que simplesmente o touro implacável, o animal feroz, um verdadeiro, simplesmente demônio em carne, perseguir a igreja, a partir de agora está salvo? Para os irmãos entender simplesmente o que aconteceu na igreja de Jerusalém, eu vou falar agora como professor de história. Eu, como professor de história, tenho uma célebre percepção que Hitler fez as piores atrocidades debaixo desse sol. Sabe por quê? Hitler ordenou com que algumas mulheres grávidas, por exemplo, judias, tivessem suas barrigas abertas. O feto era arrancado sem anestesia. Ele ordenava com que simplesmente colocasse ratos vivos e costurasse. Porque na ótica de Hitler era melhor uma mulher carregar simplesmente um rato do que um filho judeu. Hitler ordenou com que alguns judeus tivessem suas mãos amarradas para trás. E amarradas para trás simplesmente... Ele ordenava com que alguns soldados rodassem uma manivela onde a cabeça explodia e massa cefálica saia para fora. A pele dos judeus era utilizada para fazer sabão. Eu não sei quantas pessoas moram nessa cidade, mas em Goiânia foram quase 4 metrópoles de Goiânia lotada de cadáveres de judeus. Agora imagina só se o nosso líder, pastor Estevão, pega o microfone e se nós fôssemos um judeu e soubéssemos que Hitler estava vivo. Pastor Estevão pega o microfone e fala assim: irmãos, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Hitler se converteu e ele vai estar no próximo culto bem no meio de nós. Seja sincero, você iria acreditar que ele se converteu? Nem a igreja de Jerusalém acreditou na conversão de Saulo, porque a igreja estava cometendo um erro gigante.
eles estavam pensando, percepcionando, achando que regeneração, justificação, libertação e santificação, quem fazia era a placa da igreja, mas nós não podemos nos esquecer que regeneração, santificação, justificação, libertação e salvação, quem faz é somente Jesus Cristo de Nazaré da Galileia, no tempo dele, para o louvor e para a glória de Deus. Mas é nesse exato momento que Saulo, desacreditado pela igreja, a igreja de Jerusalém fechou as portas para ele. É nesse momento que a Bíblia diz, presta atenção que eu vou dizer algo muito importante, que a Bíblia diz em Atos capítulo 9, lá pela altura do verso 20, que mesmo desacreditado pela igreja, Saulo começou a pregar, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Por onde Saulo passava, ele pregava: Jesus cura. Por onde ele passava, ele pregava: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus abre porta. Porém, a Bíblia diz em Atos 9, 23 e 24, que Saulo começou a demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. E é nesse momento, duas perguntas veio sobre a minha cabeça. Primeiro, por que em Atos 9, 20 ele prega? E qual é a diferença? E por que em Atos 9, 23 ele prova? É porque o Saulo de Atos 9, 20 ele prega que Jesus cura. Mas o Saulo de Atos 9, 23 e 24 ele prova que Jesus cura. O Saulo de Atos 9, 20 ele prega que Jesus salva. O Saulo de Atos 9, 23 e 24, ele prova que Jesus salva. O Saulo de Atos 9, 20, ele prega que Jesus liberta. Mas o Saulo de Atos 9, 23 e 24, ele prova que Jesus liberta. Sabe para quê? Para apresentar o maior desafio da igreja no tempo pós-moderno. Sabe qual é? Não é apenas pregar que Jesus cura, mas é provar que Ele cura. Não é apenas pregar que Ele liberta, mas é provar que Ele liberta. Não é apenas pregar que Ele restaura, mas é provar que Ele restaura. Irmãos, eu disse algo um dia desses em um evento. Eu volto a dizer aqui. A verdade é uma só. Eu disse uma certa feita num evento para obreiros. Lá fora, dentro dessa igreja, tem uma placa chamada Assembleia de Deus. E nós não somos as assembleias dos homens. Porque no dia que nós nos tornarmos as assembleias dos homens, vamos caminharmos para ser as assembleias dos deuses. E nós não somos as assembleias dos deuses, não somos a assembleia dos homens, mas nós somos a assembleia de um Deus só, que não tem altura, não tem largura, não tem profundidade. De um Deus que quando se levanta no trono, os demônios tremem de medo diante da sua glória. De um Deus que quando se levanta, os anjos se curvam. E segundo Apocalipse diz que eles cantam: toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a força, toda a sabedoria estão diante do Cordeiro de Deus, pois Ele comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. O maior entre nós nessa noite, Ele é grande, Ele é incomparável, Ele é absoluto. Não se esqueça de que nós somos assembleianos. E o líder do nosso estado, o Bispo Oites, teve uma escola dominical, chamou todo mundo para conversar, e ele disse algo que eu vou dizer aqui. Irmãos, a proposta é simples. A assembleiano, o pau quebra, giripoca pia, mas ele acredita que cultos iguais a esse, Jesus ainda salva, Jesus ainda liberta, Jesus ainda batiza. Eu saí de um estudo profundo sobre esta igreja. Daniel Berg e Gunnar Ving simplesmente contam no livro Pioneiro que eles caminharam 14 quilômetros dentro da floresta amazônica, e um culto liderado pelas mulheres. Eles disseram que viram mulheres flutuando dentro da igreja, o tanto que o poder do Espírito Santo era grande. Sabe o que eu quero que você entenda? O mesmo Espírito daquela época é o mesmo Espírito que está aqui nessa noite. E eu recebo a autoridade de Deus para dizer para uma mulher e para mais alguém aqui nessa noite: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e toda
toda a tua casa. Não sou pregador de frase de efeito emocional, mas você pode levantar suas duas mãos aos céus. Se você fazer assim, eu acho que você está duvidando que eu estou lhe pregando. Levante as suas mãos assim. Irmãos, eu recebo a autoridade de Deus para dizer: receba o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer: Ele tem poder para abrir portas nessa noite. Eu estou pregando e Deus me mostra um coração que simplesmente está banhado na dor, no sofrimento e cheio de interrogações. Deus está ordenando eu lhe falar aqui nessa noite: a tua vida está no controle de Deus. Nós da teologia costumamos dizer que a soberania de Deus é algo que simplesmente é impagável. Ou seja, você não consegue comprar a soberania dele. Sabe o que eu quero que você entenda? Ele te trouxe para cá e a sua agenda está escrita pelo dedo do próprio Deus. E eu volto a dizer nessa noite: hoje Deus está derramando um bálsamo de graça, de consolo. Você pode estar longe da sua casa, pode estar longe da tua terra, pode estar longe da tua mãe, pode estar longe do teu pai, mas Deus nessa noite está dizendo: eu estou com as minhas mãos estendidas para você. E receba o que eu vou te falar. Não se esqueça que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Eu estou recebendo a autoridade de Deus para dizer: o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E para você que é sensível à voz do Espírito Santo, eu convido você a se preparar. Sabe por quê? Porque Deus vai falar com você ainda nesta noite. Olha para cá. É nesse momento que a Bíblia diz que Saulo, desacreditado pela igreja, começou a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Só que chegamos em Atos capítulo 13. Em Atos capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz exatamente assim, na parte B: e disse-lhes o Espírito Santo. Irmãos, nota de rodapé. O Espírito Santo diz. Irmãos, nota de rodapé. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo santifica. O Espírito Santo levanta. O Espírito Santo batiza. O Espírito Santo bota demônios para correr. O Espírito Santo derruba muralhas. O Espírito Santo resolve problemas. O Espírito Santo coloca ansiedade simplesmente para ir embora. O Espírito Santo de Deus batiza, renova, toca, cura. E eu vou dizer para você aqui nessa noite: o Espírito Santo de Deus está jorrando a água dos céus aqui nessa noite. Eu recebo de Deus autoridade para dizer: receba tudo que o Espírito Santo vai fazer aqui nessa noite, porque na agenda dele, ele vai falar com você e a sua vida será mudada para o louvor e para a glória de Deus. O que o Espírito Santo disse? Separai-me a Barnabé e a Saulo. Em Atos capítulo 9, Saulo foi chamado para a salvação. Em Atos capítulo 13, ele foi chamado para a vocação. Sabe o que é impressionante? Eu vou falar algo que vai parecer papo de calvinista, mas não é. E é por isso que eu disse que Deus vai falar de uma forma específica com alguns aqui. Se um dia Deus te escolheu, esquece, você não tem livre-arbítrio mais. Não é papo de calvinista, Stalin, não é. Me mostra Deus respeitando o livre-arbítrio de Ezequiel lá na Babilônia. Ezequiel disse: Senhor, eu não vou profetizar. Deus falou: como é que é? Ezequiel, tu profetizarás a minha palavra, quer esse povo acredite ou não, queira você que ou não. Sabe por quê? Porque no meu reino não é o profeta quem manda em Deus, é Deus é quem manda no profeta. Me mostra Deus respeitando o livre-arbítrio de Moisés.
Moisés apresentou 4 objeções a Deus. Sabe o que Deus disse? Moisés, você vai, porque eu te escolhi, venho te guardando desde o seu nascimento. Eu não permito circunstâncias fáceis em quem eu faço um investimento pesado. Tu vai libertar esse povo para a glória do meu santo nome. Me mostra aí Deus respeitando o livre-arbítrio de Jonas. Jonas tentou fugir de Deus. Deus falou, vai para Nínive. Ele quis ir para Tarsis. E você sabe o que eu preciso que você entenda? Jonas, esquece. Você vai cumprir seu chamado, ou por bem, ou por mal. Vai cheirando esse perfume maravilhoso que você tem, ou vai fedendo a fapo de peixe. Mas o chamado você vai cumprir para o louvor e para a glória de Deus. Saulo vai para a chamada, vai para a primeira viagem missionária, acontece desafios, acontece dificuldades, mas ele vence todas elas. Na sua segunda viagem missionária, acontece algo que eu achei impressionante. A Bíblia diz que ele estava indo à oração. O texto sagrado vai dizer que no território de Éfeso, aparece uma moça, elogia, ele percebe que era um demônio, e percebendo que ele é um demônio, Saulo, o que ele faz? Ele expulsa Satanás, se levanta um alvoroço na cidade, e ele é pego. E é por isso que eu quero convidar, se a mídia puder, por favor, e não se esqueça, porque eu vou te falar aqui, eu duvido que teve um pregador que já te falou. Se puder, coloca 2 Coríntios capítulo 11, verso 24, tem mídia aqui? 2 Coríntios, e quem tiver um marca-texto, marca esse texto da Bíblia, porque você nunca mais vai esquecer desse pregador. 2 Coríntios capítulo 11, verso 24. Enquanto a mídia está colocando, olha para cá. Naquele dia vão pegar Paulo e vão pegar Silas. Vão amarrá-lo. Vão pegar os pulsos deles e amarrar o tornozelo. Sabe como? Com cordas. Vão fazer isso aqui, ó. Vão trazer chicotes. Chicotes eram trançados com osso de carneiro em forma de anzol. Naquele dia, o apóstolo Paulo foi experimentar qual é o preço da chamada. Ele vai dizer o que aconteceu naquele dia. Ele diz assim, ó, eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Peraí que eu vou precisar voltar a falar com o professor de história. Nessa época, quando eles queriam matar o prisioneiro, Alisson, eles simplesmente não davam a 40ª ou a quarentena. Calil, quando eles queriam matar o prisioneiro, eles davam 39 chibatadas e retornavam para a primeira. Não há relatos históricos e arqueológicos de pessoas que tenham sobrevivido a 3. O apóstolo Paulo diz que ganhou 5. Nas primeiras 39 sessões de chibatadas, meu pastor, a estética das costas de Paulo ficou toda comprometida, porque por onde o anzol pegava, ela vinha arrancando tiras de carne. Na segunda sessão de chibatadas, sistema nervoso central comprometido. Há relatos de que alguns dos prisioneiros sofriam ataques de epilepsia. Na terceira sessão de chibatadas, eles eram dados como mortos. E eu tive acesso a algumas fotos. Os órgãos internos dos bandidos e criminosos ficavam à mostra. Vão dar a quarta sessão de chibatadas. O apóstolo Paulo vai começar a passar por ataques cardíacos. E eles achando que Paulo simplesmente estava morto, vai dar a quinta sessão de chibatadas. E vão jogá-lo desfiladeiro abaixo. Irmãos, é desfiladeiro abaixo que Satanás se aproxima de Paulo e diz, Paulo, nega Jesus. É apenas uma cabeça da invenção é apenas uma invenção da cabeça dos apóstolos. Paulo nega Jesus, porque você de fato tem que entender que ele era apenas uma invenção, filho de uma Palestina, pobre. Paulo nega Jesus, volta para o judaísmo. E quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu Deus, será que esse homem vai voltar? Será que esse homem vai retroceder? Será que esse homem vai parar? Pastora Júlia, algo impressionante acontece. O que poucas pessoas sabem é que Paulo escreveu 3 cartas à igreja de Corinto. Ele vai dizer que uma delas se perde. E é por isso que nós temos apenas 2 cartas. Mas quando ele apanhou naquele dia, ele já tinha começado a escrever a 2ª carta aos Coríntios.
E Paulo se levanta, ele olha para as suas feridas, e aí que ele vai escrever 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 e 17. Ele diz assim: por isso não desfalecemos, porque ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova de dia e dia. E não atentamos nós para as coisas que nós vemos, vírgula, mas para as coisas que nós não vemos, porque as coisas que nós vemos são temporais, mas as coisas que nós não vemos, estas são eternas. É Paulo quem diz em Romanos 8,18: porque para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. É ele quem vai dizer em Filipenses 3,14: esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Hoje lá no quarto, na casa do Calil, Deus fala comigo, fala para a igreja não desistir, eu vou estar com eles até o final. Não desista de Jesus, não abandone Jesus, não se entregue. Se você pecou, bate a poeira e levanta. A promessa está de pé, o chamado está de pé, o chamado está de pé. Xarabacanturi cantarabaxera. Fica de pé, que eu acho que meu tempo acabou. Olha para cá. Eu preciso concluir a mensagem, que se não concluir, o que adiantou? O cristianismo está crescendo. Só que sabe quem estava no trono de Roma na época? Um louco, um déspota chamado Nero. Nero simplesmente faz uma loucura. No alto da torre de Micenas, ele mesmo coloca fogo no seu próprio reino. Dos 14 bairros de Roma, ele mesmo põe fogo em 10. Quando perguntaram a Nero quem era o culpado, ele vai colocar a culpa nos judeus e nos cristãos. A guarda pretoriana, que era a tropa de elite do Império Romano, simplesmente vai receber a ordem do imperador e vai começar a principal das carnificinas contra cristãos. Crentes igual eu, igual você, foram pegos, amarrados em postes, jogados pinche e atearam fogo. Nero ordenou com que a carne de alguns dos cristãos fossem cozidas em panelas. Cristãos foram mortos. E depois ele soltou seus próprios cachorros para comer pedaços dos corpos dos cristãos. É nesse momento que Nero dá a ordem. Quem é o maior líder do cristianismo vivo? Pedro já havia sido crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Mateus, que outrora foi apedrejado até a morte por pregar Jesus. Então logo a ordem, na verdade logo a resposta chega a Nero. Nero, o maior líder é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi preso 2 vezes. A primeira vez que ele é feito, ele escreve a epístola aos Romanos, a Éfeso, a Filipenses e a Filemon. Na primeira vez que ele foi preso, ele vai abrir a boca para dizer que no dia que ele precisou de alguém para testemunhar a favor dele, não havia ninguém para testemunhar a seu favor. Sabe como é que se chama? Isso se chama ministério. Mas ele vai agradecer a Deus pela vida de um homem chamado Onesíforo, que caminhou 2.200 quilômetros. Chega lá, não deixaram ele entrar dentro da cela, mas deixaram ele falar com Paulo. Onesíforo abre a boca e diz: companheiro Paulo, você pode estar esquecido pelos homens, mas você não está esquecido por Deus. Você pode estar abandonado pela terra, mas os céus jamais te abandonou. Eu vim aqui dizer para você, você pode estar esquecida pelos homens, mas os céus ainda continuam com as mãos estendidas sobre você. Da segunda feita que ele é preso, ele vai escrever a carta a Timóteo. E eu não quero esquecer o texto que eu li no começo da pregação. Ele vai louvar a Deus pela vida de Timóteo. Mas ele vai falar algo impressionante. Ele vai abrir a boca para dizer assim: Timóteo, e o tempo da minha partida está próximo.
Ele levanta um ponto de interrogação para todo crente, igual eu, igual você. O que é a morte para o cristão? O que é a morte para o crente? A palavra partida, ele vai usar a gramática grega, a expressão anelises, que era utilizado na hora de arrancar as estacas. Guardar simplesmente a barraca, colocar nas costas e voltar para o pai. Eu quero dizer algo para alguém aqui nessa noite. Se você lembra de alguém crente que morreu, de um pressuposto bíblico, ele apenas guardou a barraca aqui da terra e retornou para a casa que é dentro do peito, do coração do próprio Deus. É nesse momento que Paulo diz: Timóteo, o tempo da minha partida está se aproximando. A morte daqui uns dias vai entrar para dentro dessa prisão. Quando pensa que não se apresenta ao imperador Nero e pergunta: vamos fazer o quê? A respeito do apóstolo Paulo e do trono de Roma. O apóstolo Paulo ordena, o imperador Nero ordena: Paulo deve morrer por decapitação. É nesse momento que o soldado simplesmente se aproxima da cela, grita: prisioneiro Paulo! Sai de lá um senhor de 60 a 65 anos de idade, mancando de uma perna, com as costas dilaceradas, provavelmente cego de um olho, mas cheio do Espírito Santo e da graça de Deus. Vão obrigá-lo a ajoelhar. O soldado, que nunca viu aquele homem promover qualquer tipo de rebeldia, olha dentro dos olhos e diz: prisioneiro Paulo, quais são suas últimas palavras? Com um olhar de majestura e de graça, mas com um olhar de firmeza e de alegria, ele olha dentro dos olhos do seu algoz, que iria ceifá-lo, que ia ceifar a vida dele. Abre a boca e diz: as minhas últimas palavras são essas: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Agora o que me resta é receber das mãos do Senhor, reto e justo juiz, a coroa da vida que está reservada não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Senhores, eu vim aqui com uma mensagem específica, mas quando eu cheguei, o Espírito de Deus me tocou para me falar algo para você. O apóstolo Paulo está morto, e a partir de agora os céus estão contando com as suas cordas vocais para trazer o reino de Deus aqui para o reino dos homens. Você foi escolhida no ventre da sua mãe. Aprofunde-se na Bíblia, se entregue ao tapete da oração, porque as suas cordas vocais serão armas poderosas, porque